O naufrágio do RMS Titanic em 1912 foi um dos acontecimentos mais trágicos que aconteceram no início do século XX, que resultou na morte de 1.498 pessoas. Mas pouca gente sabe sobre o naufrágio do SS Sultana, ocorrido 47 anos antes, que foi responsável por tantas mortes quanto o Titanic, só que com menos alarde. A história da tragédia do Titanic você já conhece. Naquela época, teve uma repercussão tão grande quanto o próprio navio, dado o fato de ser sua primeira viagem que faria entre Southampton, da Inglaterra, e Nova York, nos Estados Unidos. No trajeto, o transatlântico, que foi considerado inafundável pelo vice-presidente da Companhia Marítima Mercantil Internacional, Philip Franklin, teve a infelicidade de chocar-se contra um iceberg, que perfurou o casco do Titanic e selou seu destino naquela trágica noite. Quase 1.500 pessoas mortas e 700 outras foram resgatadas lutando para sobreviver numa temperatura de menos 2 graus Celsius. O Titanic, claro, nunca foi esquecido durante o século XX inteiro, mas tornou-se novamente interesse público quando o cineasta James Cameron lançou seu premiado longa-metragem contando a saga do navio e de seus tripulantes e passageiros, desde a saída do porto até depois do acidente. Por isso, esse é considerado o naufrágio mais famoso do mundo. Vejamos agora a história do SS Sultana, um barco a vapor de roda lateral que transportava cargas e pessoas entre St. Louis, no Missouri, e New Orleans, no estado de Louisiana. Este navio entrou para a história como protagonista do pior desastre marítimo dos Estados Unidos, em termos de perdas de vidas humanas. O navio foi construído em 1863 e seu principal componente era madeira. Ele era bastante grande, possuindo 80 metros de comprimento por 20 de largura. Naquela época, ainda não era muito comum o uso de metal para compor a estrutura dos navios, devido aos altos custos. O primeiro navio construído com base em aço e ferro foi o SS Great Britain, em 1843. A Guerra Civil havia acabado pouco anos antes e o governo dos Estados Unidos contratou o navio para transportar soldados da União, que haviam sido libertados de campos de prisioneiros confederados de volta para suas casas no norte do país. Ao mesmo tempo, os americanos ainda estavam em estado de choque pelo assassinato de Abraham Lincoln, ocorrido em 15 de abril de 1865. Na noite de 24 de abril daquele mesmo ano, o Sultana partiu de Vicksburg, no Mississippi, com mais de 2.300 pessoas a bordo, sem contar as bagagens e outros tipos de carga. Para começo de conversa, o navio era considerado seguro para transportar cerca de 376 passageiros e estava levando 6 vezes mais. A superlotação ocorreu porque os oficiais do Exército estavam pagando suborno para embarcar no navio e muitos soldados estavam desesperados para voltar para casa depois da guerra. Antes de aportar em Vicksburg, o navio havia sofrido uma pequena avaria em uma das caldeiras e no porto desta cidade um reparo muito rápido e irresponsável foi feito. Tudo em nome da ganância. O fato é que, apesar da limitação de peso da embarcação, seu capitão, Jason Mess Mason, não queria deixar nada para os concorrentes, então superlotou seu navio como pôde. No início da noite de 27 de abril, o Sultana zarpou de Nova Orleans, mesmo com pancadas fortes, vindo da casa de máquinas. Por volta das 2 da madrugada, no rio Mississippi, já próximo à cidade de Memphis, Tennessee, uma das caldeiras do navio explodiu.
A explosão foi devastadora e destruiu uma parte significativa do casco, matando 400 pessoas instantaneamente. Além disso, o vapor quente e a água fervente causaram ferimentos terríveis em muitos passageiros. O navio, como era feito de madeira, se transformou em uma tocha ardente em questão de minutos. As circunstâncias colaboraram para o incrível número de mortes que viriam a ocorrer. Muitos dos soldados a bordo já estavam debilitados pela guerra e pelas condições dos campos de prisioneiros. Além disso, o rio Mississippi estava transbordando devido às fortes chuvas da primavera, tornando a sobrevivência na água extremamente difícil. A temperatura da água não foi o maior problema, como ocorreu com os passageiros do Titanic, mas sim as condições da cheia, que provocam correntezas violentas. Muitos dos sobreviventes saltaram na água na tentativa de fugir do incêndio, mas acabaram se afogando e desaparecendo no fundo do rio. Muitos acabaram sendo capturados por enormes crocodilos. Estima-se que entre 1.400 a 2.000 pessoas morreram no desastre do Sultana, embora o número exato de vítimas nunca tenha sido confirmado. A tragédia recebeu pouca atenção na época, devido à recente morte do presidente Abraham Lincoln, ao assassinato de John Wilkes Booth e ao fim da guerra. No entanto, o desastre do Sultana destaca as consequências trágicas da superlotação e das condições precárias de segurança dos navios da época. O Sultana sofreu com a ganância de alguns homens, pois desde sua construção foi estabelecido que deveria ser usado principalmente para o transporte de mercadorias, especialmente algodão. Porém, em casos especiais, poderia levar até 291 passageiros no lugar das mercadorias. Sua tripulação era formada por 85 membros. Bom, outra história sinistra envolve o RMS Lancastria. O Lancastria foi um navio de passageiros britânico que se tornou tristemente famoso durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi construído em 1920 e, originalmente, servia como um transatlântico de luxo sob a bandeira da Cunard White Star Line. No início da guerra, o Lancastria foi convertido para ser usado como um navio de transporte de tropas e evacuação. Em 17 de junho de 1940, durante a evacuação de tropas aliadas da França, o navio estava ancorado próximo à costa da cidade francesa de Saint-Nazaire. Naquele dia, a região estava sendo atacada pela aviação alemã. O Lancastria se tornou alvo de um ataque aéreo alemão enquanto estava embarcando tropas civis e refugiados que tentavam escapar das forças alemãs. Vários aviões da Luftwaffe lançaram bombas e torpedos contra o navio, que rapidamente começou a afundar. O naufrágio do Lancastria foi uma tragédia imensa. Estima-se que mais de 4.000 pessoas estavam a bordo no momento do ataque. O número exato de mortos é incerto, devido à falta de registros precisos e ao fato de que muitos passageiros não foram oficialmente registrados. No entanto, estima-se que entre 3.000 e 4.000 pessoas tenham perdido a vida no naufrágio, tornando um dos maiores desastres marítimos da história. Após o afundamento, o governo britânico impôs uma censura estrita sobre o incidente, com o objetivo de evitar o abalo da moral pública durante os conflitos. A notícia do naufrágio do Lancastria só foi divulgada publicamente em 1945, após o fim da guerra. Ao contrário do Sultana, que é lembrado por muito poucos, até mesmo por poucos americanos, o naufrágio do Lancastria é lembrado como uma das maiores tragédias marítimas do Reino Unido. Embora tenha recebido menos atenção em comparação com outros eventos da Segunda Guerra Mundial, o incidente teve um impacto
significativo sobre os esforços de guerra e deixou uma marca duradoura nas memórias daqueles que perderam entes queridos na tragédia. O período da Segunda Guerra Mundial marcou, sem dúvida, a época dos naufrágios mais mortais do século XX. Contudo, a maioria deles foi causada por ataques aéreos, submarinos e até mesmo de outros navios de guerra. Situações tristes, sem dúvida, mas que, infelizmente, fazem parte dos conflitos armados. Bom, saindo do âmbito militar e voltando ao civil, recentemente, um acidente ocorrido com um navio de transportes senegalês na costa de Zâmbia, na África, deixou pelo menos 1.863 pessoas mortas. O MV Lejula era um tipo de balsa que transportava não só cargas, como também passageiros e até automóveis. Na noite do naufrágio, o navio estava superlotado, com muito mais passageiros a bordo do que sua capacidade permitia. As causas exatas do naufrágio do MV Lejula não foram totalmente esclarecidas, mas acredita-se que uma combinação de fatores tenha contribuído para o desastre. Além da superlotação, o navio também estava em más condições de manutenção. Relatos sugerem que as comportas do navio foram deixadas abertas, tornando-o vulnerável à entrada de água. Bom, como vimos, histórias de tragédias na água não faltam, não é? São centenas de relatos encontrados em diversas fontes e, infelizmente, na maior parte das vezes, os acidentes são causados por fatores como falta de responsabilidade, descompromisso e ganância de homens que conseguiram entrar para a história como uma mancha escura na vida de muitas famílias. Bom, é isso. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau.